Como vocês sabem, eu vou mediar aqui uma conversa entre o Carvalho, que está aqui, o professor Carvalho, meu amigo, o diretor José Joffre, que veio participar dessa conversa com a gente. E eu queria começar falando que eu me sinto extremamente incomodado ao assistir o filme, né? Me sinto incomodado com a quantidade de violência, me sinto atingido, me sinto pensando sobre o Brasil e sobre as diversas formas de opressão que a gente sofre, independente de estarmos ou não sob um regime de ditadura militar, independente de estarmos numa situação de crise pontual ou não. E isso me faz pensar o quanto que a literatura e o cinema cumprem a sua função ao conseguir nos incomodar, independente da época, independente do que a gente está vivendo. Bom, gente, boa noite. É até redundante a gente sempre começar esses eventos, né, dizendo da satisfação que a gente tem de participar, mas nesse caso, né, não tem demagogia nenhuma. A minha satisfação é muito grande por uma série de razões. Primeiro, por estar falando, ter oportunidade de falar para um autor que para mim é muito caro, né, um dos marcos na dramaturgia nacional, já foi comparado com um grande dramaturgo, Nelson Rodrigues, tem relações com grandes nomes do teatro mundial. E estou muito satisfeito também por ter assistido esse belo filme, né, do Joffre, que me deu muita satisfação, e eu estava conversando inclusive com ele, com as adaptações e os ajustes, né, que ele fez na obra. Porque nós estamos assistindo a um filme, vale lembrar, que não é a peça de teatro, né? E até já coloco de antemão, né, a gente sempre pensa na questão de uma obra para o cinema. A gente ouve falar numa adaptação livre, obra baseada em... Quer dizer, qual é o regime de liberdade que tem o cineasta para estar trabalhando aí com um texto que pertence a um outro gênero, né? Transpor do teatro para o cinema traz aí uma série de dificuldades que o Joffre pode falar bem depois aí pra gente. Bom, quando nós analisamos uma obra, nós podemos pensar basicamente em 3 elementos para nos orientar, né, para a gente tentar se aproximar mais desse objeto de análise. Nós temos uma estrutura de composição, nós temos um conteúdo temático e nós temos um estilo. Então, se nós pensarmos aí no Plínio Marcos, né, qual seria a estrutura de composição característica da sua produção? Então a gente pode pegar esse elemento de estrutura que é recorrente. São peças muito ágeis, rápidas, com um ato só, normalmente 2 personagens, né? Não há variação, normalmente variação de espaço, né? Na verdade o Plínio nunca deu muito espaço para o espaço, né? Parece que ele concentrava tudo no ator. É o trabalho do ator, é o trabalho do texto que ele valorizava. Quanto ao conteúdo, a gente vê sempre, né, a temática da miséria, da falta de solidariedade, né, da violência, do autoritarismo. Você vê, mesmo na escolha do léxico, do vocabulário, nós não temos um léxico amoroso, né? As palavras escolhidas são sempre palavras muito duras, né, palavras truculentas. Parece que ele procura a poesia realmente, né, no esgoto, nos córregos. O Paco aparece também humilhando o Tonho em diversos momentos, de diversas maneiras. Eu amo os atores que sabem que a única recompensa que podem ter não é o dinheiro, não são os aplausos, é a esperança de poder rir todos os risos e chorar todos os prantos. Eu tinha guardado dessa peça uma memória muito curiosa, assim, do sentimento que eu tinha tido quando eu vi a peça. E o sentimento era um desespero. Eu tinha meus 15, 16 anos, fui com meu pai ver a peça. E o sentimento que eu tive ao longo da peça toda foi uma agonia muito grande, porque eu sempre achei que o Tonho e o Paco tinham tudo para ser solidários, tinham tudo para se entender, tinham tudo para ser parceiros. Para com isso, Paco! Eu me lembro que eu fiquei muito agoniado. Do início, eu falei, mas não é possível, por que eles estão brigando tanto? Por que o Paco é tão implacável? Por que o Tonho é esse de babaca? Por que ele não reage? Por que ele não se Por que os dois não são amigos? Surdo, cara. Quer anular a parada, te rifar. Deve ter aparecido um outro mineirinho mais jovem, com mais dinheiro. Ela quer se livrar de você. Aquela filha da puta não pode fazer isso. Deixou a véia Nora Verde, agora tá aí na pior. Saber de uma coisa, bem feito. Porra, Paco! Eu me fudendo, você achando graça, cara? Eu me senti muito livre, na verdade, para fazer essa adaptação, porque eu queria que esse sentimento subsistisse ao longo do filme. Que a gente tivesse essa impressão de uma cumplicidade que poderia ter nascido e que não nasceu, né? O que eu vou fazer agora, Paco?
Ou então o jeito é acabar com a vagabunda de vez. Enviuvar. É, cara. Além do green card, tu consegue uma pensão, uma herança. Tua senhora é capaz de ter dinheiro escondido debaixo do colchão. Você acaba com a velha e recebe herança. Cala essa boca, porra! Tá me deixando doido, Paco! Fui imigrante, morei em Nova York. Quando eu tinha meus 20 anos de idade, eu resolvi sair do país, 21, 20 anos, e passei uns anos fora do país e tive essa experiência como imigrante. Então, desse assunto eu conhecia. Eu troquei para Nova York por conta dessa experiência pessoal que eu tinha com a cidade de Nova York. Tem um elemento que chama muito atenção na peça e que você recupera no filme, que é o sapato. E aí eles me perguntam, o Tonho exige as botas de Rita por orgulho, por querer mostrar um certo poder, ou o quê? Então, como é que você transitou com essa história do sapato? É gozado isso, porque aquela história do sapato não estava nem prevista no roteiro, digo, de sair com os sapatos abraçados com aquelas botas. Que na hora, foi o Bom Tempo que me sugeriu, ele falou, Zé, e se agora, de repente, o camarada saísse, o Tonho saísse abraçado com as botas? A primeira coisa que me veio à cabeça foi, pô, mas vai ficar meio ridículo esse cara abraçado com essas botas, digo, andando por aí, vai ficar meio piegas, vai ficar meio ridículo. Quando eu quis você, você não me quis. Quando eu fui feliz, você foi ruim. Quando foi afim, não soube se dar. Eu estava lá, mas você não viu. Tá fazendo frio nesse lugar onde eu já não caibo mais, onde eu já não caibo mais, onde eu já não caibo mais, eu já não caibo em mim. Quando o Bom Tempo me sugeriu isso e eu na mesma hora eu rejeitei a ideia, em seguida me veio, pô, mas se é de mau gosto, qual é o problema? É de mau gosto que ela sair abraçado, é meio ridículo, mas de certa forma fugir do ridículo é um pouco ir para o bom gosto. Ir para o bom gosto é cair no gelo, digo. É você tentar, enfim, se manter seguro. Então eu achei que era legal o personagem dele sair abraçado ridiculamente com aquelas botas ao longo do desfecho da história, né?